Querida, em nome de Jesus, pega caneta, pega papel, para você anotar as chaves que eu vou te dar aqui agora, os códigos que eu vou estar passando para você nessa noite. São códigos assim de uma vida inteira, tá, irmãos? A gente ouve muito falar sobre propósito, né, nos nossos dias. Eu quero entrar nesse tema agora. Se fosse você, eu pegava agora papel e caneta, porque eu tenho algumas chaves para vocês nessa noite. Eu tenho alguns códigos sobre vivendo o propósito. Foi um tema que eu escolhi para hoje, um tema que o Senhor Jesus colocou no meu coração, e eu queria que você realmente ficasse comigo. Todos vocês que já estão aqui conectados na live, queridos, eu quero dar um conselho para vocês. Pega papel, pega caneta, porque muita coisa tem sido falada nos nossos dias sobre propósito. E eu queria dar alguns códigos, algumas chaves que podem abrir a sua mente e podem fazer você prosperar, podem fazer você crescer, podem fazer você ser muito abençoado e até mesmo entender algumas coisas que você passa, que você vive, tá ok? Eu tenho que botar óculos, né, irmãos? Eu tô ficando velho, 50 anos já. Desculpa. Queridos, vamos lá. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra de Deus? Eu quero deixar aqui um versículo da Bíblia, que é o versículo que nós vamos usar, Romanos capítulo de número 8, tá? Versículo de número 28. Romanos 8, 28. Olha que coisa tremenda, irmãos. E eu quero começar essa live, queridos, lendo Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28, que é um versículo muito conhecido, mas que as pessoas precisam entender o que está por trás desse versículo. Antes de ler, só esclarecer duas coisas muito importantes. Existe, queridos, a palavra escrita, que é essa daqui que você está vendo. Qualquer pessoa pode ler, qualquer pessoa pode manusear a Bíblia e ler e usá-la como um contexto histórico e usá-la da forma como quiser usar. Estudar lá em faculdade, estudar em escola, estudar em grupos de estudo, enfim, essa é a palavra escrita. Ela serve para o conhecimento intelectivo. Porém, existe uma coisa chamada palavra rema. O que é a palavra rema? É aquela revelada que você tira de dentro do texto. Nós precisamos pedir ao Senhor, irmãos, que Ele nos dê a palavra rema, que Ele nos dê a revelação do texto. Você sabia que muita gente inteligentíssima, pessoas catedráticas, pessoas iluminadas, pessoas que têm um conhecimento assim fora do comum, que não entendem a Bíblia. Elas leem, mas elas não compreendem. Elas leem, mas elas não têm um entendimento. Aí se faz necessária a palavra rema. Muitas vezes Deus ele esconde dos sábios para revelar aos simples. Então Romanos 8, 28 está aí. Sim, olha que texto maravilhoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe de uma coisa, irmãos? A maioria das pessoas, até mesmo pessoas que não são cristãs, pessoas que professam outras religiões, elas conhecem esse texto, elas conhecem esse versículo. Elas falam, inclusive, elas mencionam, inclusive, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. A pessoa passa por uma luta, passa por uma tribulação, passa por uma dificuldade, e é natural, serve como um consolo. Elas dizem, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que elas esquecem que existe uma parte B no versículo. E a parte B do versículo é daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, assim, antes de entrar nos códigos que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, eu quero já te dar uma lição introdutória, que as coisas vão cooperar na vida daqueles que vivem propósito. Então, irmãos, voltando aqui Romanos 8, 28, que é o texto básico da nossa palavra de hoje. A palavra é:
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, queridos, graça e paz, pastor, Deus abençoe. Então, se você foi chamado, se você tem um propósito de Deus, se você vive propósito de Deus, então as coisas todas vão cooperar a seu favor. Olha que chave, né? Eu nem coloquei aqui na minha relação, mas olha que chave. Todas as coisas vão cooperar para o bem, para o seu bem, se você estiver vivendo o propósito de Deus. Aí eu começo essa live, essa palavra perguntando: você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? Você está inserido no propósito de Deus? Sabe por que eu comecei essas lives? Eu comecei essas lives, irmãos, justamente porque eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Existe um propósito de Deus para a minha vida. Deus me chamou para ser pregoeiro da palavra, para ser alguém que ministra a sua palavra. E Paulo diz, há tempo e fora de tempo. E nós temos entendido, irmãos, aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez, eu tenho falado isso corriqueiramente aqui, eu tenho entendido que o tempo chegou, que a hora chegou. Sabe, a gente está vendo aí essas guerras em tudo quanto é lugar, e eu falei sobre isso recentemente. Nós estamos vendo guerra em todos os lugares, guerra, não somente as guerras que a gente vê na televisão, mas guerra no dia a dia, guerra dentro de casa, marido com esposa, com filho, feminicídio, sabe, violência, jovem, agora mais uma criança de 17 anos, uma menina, no interior de São Paulo, assassinada, sabe, a gente está vendo coisas absurdas acontecendo. Então, queridos, a minha pergunta para você: você já entendeu? Você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? Você está vivendo? Então, se você está vivendo... pastor, não sei nem o que é isso. Não, nós vamos falar sobre isso. Mas você que já me entende, eu te pergunto, você está vivendo o propósito de Deus? Você tem consciência? Primeira coisa que eu quero te dizer: pastor, não sei se eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida. Não sei, eu sou crente há não sei quantos anos, eu sou evangélico, eu estou na igreja, mas eu não sei. Você quer saber se você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? Começa a sondar o seu coração. Você está tendo paz nas coisas que você está fazendo, ou você está simplesmente acomodado? Tem muita gente confundindo paz com acomodação, com comodismo. É cômodo você estar dentro dessa igreja fazendo nada. É cômodo você estar dentro dessa igreja só sentado. É cômodo você trabalhar durante a semana toda e chegar no domingo à noite, ouvir uma palavra e ir embora e não fazer nada para Deus. É cômodo você estar obeso espiritualmente, como as vacas de Bazã, a Bíblia diz, e você não está fazendo nada para Deus. Eu pergunto para você: como que uma pessoa diz que está vivendo o propósito de Deus para a vida dela e não está fazendo nada para Deus? E não está evangelizando, e não está pregando o evangelho, e não está trazendo ninguém para Jesus? Ah não, mas pastor, eu faço parte do ministério tal na igreja. Beleza. Irmãos, hoje em dia, o que mais acontece nas igrejas, as igrejas elas criam um monte de coisa para poder segurar às vezes a pessoa dentro da igreja, mas as pessoas estão lá sem propósito. O propósito que, irmãos, a Bíblia diz que você não pode pegar uma lamparina, para usar um termo mais nosso, né? A Bíblia fala da candeia, mas é uma lamparina. Você não pode pegar uma lamparina e esconder uma lamparina debaixo da cama, porque a luz dela vai ser pouca, vai iluminar pouco. Não, você tem que colocar no candeeiro, você tem que colocar no lugar alto do quarto ou da sala, onde quer que seja, para poder iluminar tudo. Eu pergunto a você: a luz de Cristo que está na sua vida está brilhando até aonde? Uau! Que palavra, que chave de Deus para a sua vida, meu amado. Desperta! Pergunto a você: o brilho que tem em você, tem brilho de Cristo em você? A Bíblia diz que nós seríamos conhecidos pelo brilho da glória de Deus na nossa vida. Eu pergunto a você: o brilho de Cristo que está na sua vida? Não preocupe com o horário, tá? 10h30 eu encerro, amanhã a gente continua. Eu vou dar pelo menos 2 chaves hoje, amanhã eu dou mais 2 e por aí vai. O tema dessa semana é vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Então eu quero te perguntar: a luz de Cristo, o brilho de Cristo está em você? Pergunto a você: você tem iluminado as pessoas que te rodeiam? Você é luz aonde você chega? Quando você chega num lugar
As pessoas se sentem mal, você é aquela pessoa que tem o poder, do ponto de vista positivo da palavra, de energizar positivamente. Né? Ninguém gosta, eu também não gosto muito dessa palavra energizar, né? Porque Jesus é muito mais do que uma energia positiva. Jesus é Deus. Ele é Deus, ele quando chega num lugar, num ambiente, ele transforma. Evangelho é poder de Deus para transformação de todo aquele que crê. Essa é a diferença do cristianismo para as demais religiões. Por quê? Porque o cristianismo é poder de Deus para transformar, para regenerar. É uma regeneração, é uma mudança de vida, é uma transformação. Não é meramente uma mudança de religião. Quem muda de religião, queridos, mudou de opinião. Pensava de um jeito, agora você está pensando de outro jeito. Mas cristianismo é mudança de vida, é mudança de posicionamento, sabe? Você estava vindo numa direção e de repente você se encontra com Jesus, com Deus, você muda a rota. A tua rota de vida é mudada, os teus pensamentos são transformados. Hoje nós temos visto um cristianismo que a pessoa continua fazendo a mesma coisa e não muda nada. Não sou eu o dono da verdade, mas eu sou de um tempo, queridos, que cristianismo era o poder de Deus para transformar. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem prostituía não prostitui mais, quem matava não mata mais. Isso é o evangelho que o Senhor Jesus veio trazer para nós. Isso é cristianismo. Mas hoje não, hoje a gente vê um monte de reuniões para as pessoas se sentirem bem. Sabe o que acontece? Os cultos hoje, eles não são cultos de adoração a Deus, eles são cultos para poder massagear ego das pessoas que estão destruídas. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, o evangelho não é para massagear ego, o evangelho é para mudar e dar sentido à nossa vida. Eu não sei se você concorda comigo, mas é o meu pensamento. Eu sou convertido desde 1985. Ah, pastor, mas conversão? Mas o que eu estava falando aqui, queridos, é isso. É que não é uma cristianização, sabe? Irmãos, eu fico às vezes assim, por entender. Você vai para os stories às vezes das pessoas aí. Tem um stories lá, o cara cultuando a Deus e louvando e bendizendo ao nome do Senhor. O story seguinte já é ele enchendo a cara de cachaça ou então propagando uma festa aonde vai ser regada tudo que Jesus disse que não era para a gente fazer. Aí você vem e fala assim, pastor, nós não podemos julgar. Irmãos, isso não é verdade na Bíblia. Isso não é verdade. Nós não podemos julgar mal. Agora, julgar faz parte da vida. Pelos frutos se conhece a árvore. Entende isso? Tem gente que só pega Mateus 7, versículo 1, mas esquece lá do 24, né? Que a gente precisa fazer um julgamento diferente, irmãos, baseado na palavra. O meu julgamento não é um julgamento inquisidor, né? Inquisitório ou inquisitivo, da Inquisição, que não, você vai para o inferno. Não, queridos, a gente sabe que Cristo é amor, é a paz e tudo, mas o amor aceita tudo, cabe tudo no amor. Por exemplo, o relacionamento de casal, todo relacionamento tem parâmetro. O cara casou, irmãos, ele primeiro tem que entender o seguinte: se você quer continuar tendo uma vida de solteiro, fique solteiro, porque se você casou, você tem que prestar contas, sim ou não? Se você casou, a primeira coisa que você vai renunciar é as outras mulheres para poder ficar com aquela. Aí hoje a gente vive um monte de situações, o relacionamento hoje é aberto, todo mundo. Agora é o poliamor. Quem já ouviu falar em poliamor? O poliamor, assim, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo e todo mundo é livre. Cara, beleza, você gosta desse tipo de vida? Você quer isso para você? Primeiro que eu acho que, baseado não no que eu acho, mas em questões científicas, pessoas assim, elas são vazias, elas não preenchem. Porque todo mundo, no fundo, quer ser preenchida. Quer ter um amor que vale a pena. Porque se você pegar as características do verdadeiro amor, à luz da Bíblia, o amor, queridos, ele é paciente, ele suporta. As pessoas não querem nada disso hoje. Elas querem ir para a cama, ter uma vida sexualmente muito ativa e tal, e todo mundo é de todo mundo, e por aí vai. Cara, mas eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de cristianismo, eu estou falando disso aqui. As pessoas hoje, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que Deus usa e tem gente que usa Deus.
Não consegue, mas tenta usar Deus. Você me compreende? Quem está entendendo o que eu estou falando aí, vai dizendo amém aí. Porque está todo mundo tão calado e eu estou falando uma palavra tão séria, tão importante. Você precisa entender. Você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? Pastor, eu estou indo na igreja, mas há muito tempo eu não faço nada para Deus. Pastor, eu estou indo na igreja, mas assim, e aí, irmãos? E aí, como é que está? Como é que está a sua vida, irmão? Então, queridos, não adianta eu falar sobre propósito se você não entender que você, para ser abençoado, segundo Romanos 8, 28, para que todas as coisas cooperem para o seu bem, você tem que estar vivendo o propósito, irmão. Você tem que estar vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Essa live vai ficar gravada. Se você quiser compartilhar com alguém, compartilhe. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que não está vivendo o propósito de Deus. Por que o pastor Sandro voltou nas lives? E eu louvo a Deus porque tem pessoas aqui que me incentivaram e me incentivam muito. E, irmãos, eu decidi viver o propósito. Eu estava fora do propósito. Mas Deus me chamou com um propósito. Desde os meus 11 anos de idade, queridos, Deus me chamou para o ministério da palavra. Eu posso fazer qualquer outra coisa. Eu sou hoje representante comercial, trabalho na Absolute Nutrition, que é uma empresa de suplementos alimentares. Tem vários colegas meus aqui. A Valquíria, colega minha, a Fernanda que entrou aqui, não sei se ainda está. A Fernandinha foi gerente aqui na Absolute Nutrition. Minha amiga, o Davidson está trabalhando aqui como representante também. Né? Outras pessoas que todos os dias passam aqui, Cláudio, João Paulo, várias pessoas já passaram. Suelen, que está aqui também, já trabalhou na Absolute como representante comercial. Queridos, eu estou representante, mas eu sou pastor. Sou pregador do evangelho. Ninguém vai tirar isso de mim, porque quem colocou isso em mim foi Jesus. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso também. Nas chaves que eu vou te dar, nos códigos que eu vou te passar sobre propósito. Irmãos, eu ouço tanta gente falando de propósito. Mas deixa eu te falar, eu sou cristão, irmãos, desde 1985. A gente não nasceu hoje no evangelho, não. Nós não chegamos agora, não. E não estamos sentando na janela agora, não. Só que tem muita gente aí usando a palavra. Benefício próprio, irmãos. Verdade tem que ser dita. Sabe, tem gente que Deus usa e tem gente que usa Deus. Tem gente que o propósito dele é só encher a igreja. E aí a gente vê um monte de igreja cheia de pessoas vazias. Eu vou repetir, se alguém tiver coragem de escrever isso aí. Hoje nós estamos vendo um monte de igrejas cheias de pessoas vazias. Irmãos, eu encontro gente todos os dias. Vou no culto hoje. Vazio, por quê? Porque ele quer ir para uma igreja que se amolde a ele. Ele quer ir para a igreja para ter o ego massageado. Ele quer ir para a igreja para ouvir o que ele quer ouvir. Se o pastor falar o que ele quer ouvir, ele fica naquela igreja. Aquela igreja é uma bênção, tudo é uma bênção. Por quê? Porque ele não tem que mudar de vida. Porque ele não tem que prestar contas da vida dele para ninguém. E o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo é transformação, é mudança de vida. Queridos, o que a Bíblia diz em Romanos 12? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este presente século, com as coisas que nós estamos vendo, com as coisas absurdas que a gente tem visto em relação ao evangelho. E aí eu torno a dizer, igrejas cheias de pessoas vazias. E aí a pessoa está lá, irmãos, cultuando, vai lá no culto por quê? Massagear o ego. Ela não está disposta a mudar de vida. Pastor, você está julgando. Não, estou falando a verdade. Porque eu sou cristão há quase 40 anos, irmãos. Na verdade, 38 anos que eu estou dentro da igreja. Você acha que... Aí o cara começa a ir na igreja hoje, vai 2 cultos, 3 cultos, ele já acha que ele é doutorado em igreja evangélica. Ele acha que ele é doutor em teologia. E a gente que já está nisso aí, o Luciano, não sei se ele está aí ainda, Val, que são meus amigos. O Luciano tem mais de 40 anos dentro da igreja. Irmão, não tem nada novo não, irmão. A gente está calejado de ver as coisas, de saber das coisas. Não é que nós somos os sabichões, não. A gente tem experiência. Experiência, meu amigo. Experiência
é só com o tempo, é o passar do tempo. Tem gente que vai ter 50 anos, 60 anos, 70 anos e não vai ter maturidade. Maturidade nem sempre é idade. Nem sempre. Eu conheço pessoas maduras bem jovens. Eu conheço. Gente que tem posição, que tem postura, que tem palavra, entende? Que honra o evangelho, que compra e paga. Né? O cara tá lá, vai lá na segunda, na terça, na quarta, sei lá, o dia que ele decidiu que vai tirar um dia da semana para poder ir no culto. Mas para quê? Para mudar de vida? Ele está disposto. Se o pastor falar, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque é a verdade. Eu estou falando isso porque é a verdade. E aí a gente vê pessoas, irmãos, pregando um evangelho, e eu fico imaginando o seguinte: Jesus, irmãos, ele escandalizou todo mundo. Aí esses pregadores, eles começam a dizer o seguinte: ah, mas Jesus foi na casa de Zaqueu, Zaqueu era ladrão. Eu não estou falando sobre isso. Paulo disse: eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Né? Mas espera aí, se fazer de fraco é beber cerveja junto com o cara? Não é isso que a Bíblia diz. Se fazer de fraco é ir lá no prostíbulo junto com o cara está lá no prostíbulo lá. Aí você vai lá com ele. O Luciano está falando que não precisa contar a idade. É a minha, eu fiz 50 anos, não tem como fugir aqui, ó. Não tive como fazer a barba hoje aqui, toda branquinha. Se eu deixar, você vai ver um barba branca aqui. Cabelo também que já está acabando, o cabelo já está ficando careca para todo lado. Mas nós estamos careca de saber, irmãos. Não há nada novo debaixo do céu. A própria Bíblia diz isso. E aí existe umas modas gospel, né? Existe um vocabulário todo novo hoje em dia sendo falado. Irmão, nada contra. Mas não desce, não entra. Ó, a Bíblia vai dizer, irmãos, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz, ela é a palavra eterna de Deus, a inerrante verdade, a verdade absoluta, a insofismável verdade, a inquestionável verdade, a indizível verdade, a verdade absoluta, está aqui, a palavra, não, mas não existe verdade absoluta. Relativizam tudo hoje em dia, tudo hoje em dia é relativizado, o evangelho é relativizado. Tem pregador que vai pro púlpito de suas igrejas dizer que a Bíblia precisa de uma reforma. Vai para os quintos dos infernos você que prega isso, porque a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai ser escrito amanhã. Billy Graham dizia. Billy Graham dizia, irmãos, que foi o maior pregador do século passado, pastor Billy Graham. O Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, queridos, as pessoas hoje em dia, elas querem pegar a Bíblia e contextualizar para a vida delas no sentido de tirar só o que interessa. Eu tenho coragem para falar para você, elas tiram o que lhes interessa. O que interessa para elas, elas pegam, mas o que não interessa, ai não, isso é muito pesado, esse discurso é muito duro. Isso me faz lembrar de quem? O próprio Jesus. Jussiel Gonçalves está dizendo aqui, pastor, hoje os novos que estão chegando não respeitam a nossa história. Tem muita gente boa, sabe, ô Jussiel? Tem muito homem de Deus aí. Aqui em Sete Lagoas eu conheço alguns homens de Deus. Posso falar de alguns pastores que eu conheço a palavra, que eu já ouvi a palavra. Posso falar de alguns, o próprio pastor Everton, da Igreja Batista da Lagoinha, um grande homem de Deus, com quem eu convivi, e agora Deus me chamou para um outro propósito. Quando eu vim para Sete Lagoas, eu frequentei a Igreja Batista da Lagoinha, porque eu nasci crendo que o crente precisa congregar. Hoje em dia já não precisa mais congregar. Eu sou a igreja, beleza. É isso que você entende? Ah, eu sou a igreja, então eu não preciso de ir para o culto. Ah, você é a igreja então. Então beleza, irmão, na hora que você estiver naquele lugar, na sarjeta, seja igreja. Resolva você mesmo o problema. A Bíblia diz que nós não podemos deixar a nossa congregação como é o costume de alguns, sabe por quê? Porque unidos somos mais fortes. Unidos somos mais fortes. Entende isso, irmãos?
Então assim, hoje, hoje começando essa semana com esse tema Vivendo o Propósito, essa semana inteira eu vou falar sobre propósito, mas eu quero já começar aqui, esse primeiro dia, segunda-feira, hoje dia 23 de outubro, dizendo para você, você sabe qual é o propósito de Deus? Você está vivendo? Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o propósito de quem? É o seu ou de Deus? Querido, viva o propósito de Deus. Deus tem um propósito para você. As coisas só vão dar certo e cooperar a seu favor se você estiver inserido no propósito que Deus tem para a sua vida. Seu propósito é ficar sentado num banco de igreja, irmão? Seu propósito é o quê? É qual o propósito? Deus te encheu de dons, Deus te encheu de talentos, Deus te encheu, de capacitação. Ele te capacitou porque a Bíblia diz, irmãos, que foi Ele, está aqui nas minhas anotações para passar para vocês. Foi Ele que me escolheu, não fui eu que escolhi a Ele, foi o Senhor quem me escolheu. Ele me escolheu. E aí tem um outro versículo bíblico que diz o seguinte, que aquele que ele segurar na mão dele, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Olha que coisa tremenda, irmão. Primeiro, ele me escolhe. Segundo, ele diz, eu não solto da minha mão. Então pega essa chave aqui. Se você estiver vivendo o propósito de Deus, Ele vai te proteger na mão dele, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Se você estiver vivendo o propósito de Deus, Ele vai te proteger, para proteger o propósito dele na sua vida. Mas você tem que estar no propósito, irmão. Se você estiver indo na igreja enchendo a cara de cachaça, você não está vivendo o propósito. Se você estiver indo na igreja e estiver fumando maconha, você não está vivendo o propósito. Você pode voltar, porque ele é compassivo. E aliás, você talvez não tenha morrido ainda por causa do propósito que ele tem para a sua vida. Porque tem gente que luta para morrer, insiste em morrer e não morre. Outros morrem por acaso. Está tomando um banho dentro do banheiro, escorrega, bate a cabeça, traumatismo craniano, morre. Está andando de bicicleta na rua, cai, bate a cabeça no meio-fio, morre. Sim ou não, irmãos? Igreja, vai dando glória a Deus aí, vai mandando fogo para o céu, porque a verdade, queridos, é a mais pura verdade. Eu sei que essa palavra de hoje, primeira palavra da semana, pode parecer uma palavra dura, mas não é. É uma chamada. Deus está te chamando. Deus está te comissionando. Deus está chamando sua atenção. Como diz no Ceará, Deus está bulindo com você. Tem alguns irmãos do Ceará, eu estou lembrando aqui do Nordeste, né? Deus está bulindo com você. Deus está mexendo, Deus está te sacudindo e dizendo acorda. Ele fez isso comigo recentemente. Pessoas que estão nessa live sabem. Pessoas que me acompanham no meu dia a dia aqui em Sete Lagoas, pessoas que Deus colocou na minha vida, como o próprio Luciano que está aqui, o Davidson que está aqui, outros irmãos que estão aqui. Deus mexeu comigo recentemente, para eu entender que eu não estava dentro do propósito dele. Por isso que as coisas estavam tudo dando errado. Irmãos, quem tem propósito de Deus não morre antes do tempo. Pega essa chave, irmãos. Quem tem propósito de Deus não morre antes do tempo. Ah, pastor, eu gosto, quem já foi minha ovelha sabe, eu vou terminar, tá, irmãos? São 10h40, passei 10 minutos. Amanhã a gente continua. E você vai dormir hoje meditando nisso que eu falei. Será que eu estou vivendo o propósito? Ah não, pastor, mas eu estou indo na igreja. Sim, mas e aí? É isso que Deus tem para você? Ir na igreja? Ah, pastor, mas eu estou liderando célula. Beleza, é isso que Deus tem para você? Pastor, eu faço parte do Ministério de Ação Social da igreja. É isso que Deus tem para você? É isso que Deus tem para você? O irmão está pedindo uma canção aqui, eu não consigo agora. Eu fico meio complicado aqui, mas eu ainda vou ter uma equipe todinha, viu? Willer Carvalho. Ainda vou ter uma equipe todinha trabalhando. Essa é a promessa de Deus, irmão. Olha, irmãos, a promessa de Deus para a nossa vida, o Davidson está aqui, a gente tem visto coisas tremendas que Deus tem feito, irmãos. Nós temos um projeto Aliançados.
Nós temos um alvo. Nós temos um alvo que é essa... Irmãos, tem centenas de milhares de pessoas dentro de Sete Lagoas desviadas do Evangelho. Tem centenas de milhares de pessoas desigrejadas dentro de Sete Lagoas. Aí você pensa, mas tem tanta igreja dentro de Sete Lagoas, irmãos, você está enganado. Porque nem todas as igrejas também estão cumprindo o propósito de Deus. Nem todas cumprem o propósito de Deus, irmãos. Nem todas cumprem. Muitas têm uma visão equivocada, não sou eu o parâmetro para dizer isso, mas, irmãos, é a verdade. Nós temos visto pessoas com intenções muitas vezes erradas. E nós, irmãos, estamos chegando nessa cidade para fazermos diferença. Com uma palavra que é essa que você está ouvindo aqui, irmão. A nossa palavra é preparar a noiva para que o noivo venha buscá-la. De que adianta, queridos, eu ter uma igreja cheia de pessoas vazias, Jesus volta, a igreja fica, você fica. Não, eu tenho que preparar você para subir quando Jesus voltar. Eu tenho que preparar você, por mais que o discurso às vezes seja duro e às vezes é necessário, porque a palavra diz que, a Bíblia diz que a profecia, que tem a ver com palavra, ela vem para edificar, ela vem para exortar e ela vem para consolar. Ela tem essas três funções. Pastor Sandro, quais as funções que a profecia e a palavra tem? Consolar. Há momentos na nossa vida que é necessário uma palavra de consolo. Mas ela também vem também, meu amigo Carpegiano, lá, se for o que eu estiver pensando, é lá de Aracati também, lá do Ceará. Irmãos, a palavra exorta, consola, né? Ela exorta, consola, ela corrige. Meu amigo Carpegiano, seja bem-vindo aqui na minha live, na nossa live. Então, irmãos, para terminar hoje e durante essa semana, eu sei que o discurso, você que chegou agora, o Carpegiano, os demais irmãos, ouçam a palavra toda que vai ficar gravada. Sabe por quê, irmãos? As pessoas precisam ouvir essa palavra. Então hoje, tema, vivendo o propósito. Toda essa semana eu vou falar de propósito. Hoje eu nem entrei, está aqui, eu estou cheio de anotações, de chaves, de remas, de códigos que eu vou passar para que você viva o propósito de Deus. Mas a primeira pergunta é, você está vivendo o propósito de Deus na sua vida? Você está vivendo? Paula Amorim. Aleluia. Graça e paz, irmã. Palavra abençoada. Amém. Amém. Às vezes eu não consigo identificar as pessoas que entram, me perdoe. Às vezes a gente até da minha intimidade me conhece, mas às vezes eu não consigo de imediato assim, né? Porque Instagram, às vezes o nome e tal, e a foto eu não vejo mesmo, nunca, jamais. Então, irmãos, concluindo aqui a nossa live, eu quero dizer isso para você, me perdoe, passei do horário, é normal. Paula de Aracati, eita, glória a Deus, se não for a pessoa, se for a pessoa que eu estiver pensando, é parente da igreja Paula Amorim, da igreja Batista, é outra pessoa então, mas amém, seja bem-vinda, Paula, Deus abençoe sua vida. Vinícius Colém, olha aí, graça e paz, palavra abençoada, amém. Jussiel, mãe Umirim, meu Deus, que coisa forte, dá um abraço no pastor Renato, se você for da igreja dele, se não for, dê também um abraço, que é um grande homem de Deus. Carpegiani está falando aí, aparece de novo aqui, pastor, para trazer uma palavra para nós, com certeza. Convido vocês, irmãos, se você não ouviu essa palavra toda, ouça. Vou encerrar fazendo a oração da boa noite, para você ter uma noite abençoada, um sono reparador, um sono que te renova. Mas eu quero que você amanhã, sou de Três Corações, ah, meu Deus, aí você mexeu com a minha emoção. Você é da igreja do pastor Jarbas, dá um beijo no Jarbas. Jarbas é meu irmão, Jarbas e Laninha. Foi o Jarbas que me operou, eu fiz há 9 anos atrás, eu fiz uma cirurgia bariátrica, quem me operou foi o Jarbas. Mas nós somos amigos há muitos anos. Muitos anos. Jarbas e Laninha são pessoas da minha predileção, são pessoas prediletas, pessoas que não ocupam, moram e não pagam aluguel no meu coração, viu? São pessoas que eu amo demais também. Então, queridos, só para a gente fechar, vocês que chegaram agora, pastor Guilherme Silva também, irmãos,
Para a gente fechar, vai dizendo aí o nome da sua cidade. Só bota o nome da cidade para as pessoas ficarem também cientes. O Brasil está ligado com as nossas lives. As lives não vão acabar. Essa semana eu estou falando de propósito. Então, se fosse você, eu acompanharia essa semana, para você se achar. Eu me achei. Eu estou falando porque eu me encontrei. Eu sou pastor, irmãos, há quase 30 anos. Há 28 anos eu sou pastor. E eu não estava vivendo o propósito. Agora eu estou. Eu não estava no propósito que Deus queria. Estava vivendo, indo na igreja, frequentando célula, mas eu não estava vivendo o propósito. Diga o nome da sua cidade. Graziele entrou agora, vai assistir a gravação, viu, Grazi? Mas que bom que você entrou. O versículo que eu li hoje, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Mas a parte final diz: daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E a minha pergunta nessa live foi: você está vivendo o propósito de Deus? Você tem ciência, você tem consciência, você tem paz? A Roseli colocou aqui, Lagoa da Prata. Vai dizendo aí, irmãos, para a gente terminar, vai dizendo o nome da sua cidade. Glória a Deus, diga o nome da sua cidade e eu vou orar encerrando agora, tá? Porque já passamos bem do horário e a gente vai encerrar amanhã, 10 da noite em ponto, entre. Como funciona? Eu coloco uma canção, assim que termina essa canção, eu começo a ministrar a palavra. E tem sido discipulados maravilhosos, tem sido dias, noites maravilhosas. Deus tem sido tremendo aqui. Paula Amorim é da nossa época. Tem que mandar foto. Ô, irmão, a nossa época nós estamos falando de 1985, Luiz Carlos. Não entrega a minha idade não, sou. Jussiel, Ida, Manhumirim, Pastor Renato, uma igreja irmã da nossa que nós estamos abrindo aqui em Sete Lagoas, né? Igreja da Aliança lá em Manhumirim, Pastor Renato, que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda. A Paula, se você já estiver me seguindo, depois você manda lá um oi lá no privado lá, que com certeza eu vou lembrar de você, né? A gente foi muito marcante aquela juventude da Igreja Batista lá de Aracati quando eu converti. A Maria Aparecida de Lagoa da Prata. Qual cidade que você tá? Eu vou agora orar, tá bom? Primeiro ponto, eu falei hoje aí para vocês. Mas para não dizer que eu não dei nenhum código, anota aí, código número 1. É a pergunta que eu fiz. Você está vivendo o propósito? Interrogação. Código número 2, eu vou dar para você. Todas as pessoas nascem com um propósito. Para você que quer anotar isso daí, anote, porque isso é muito sério. Ah, pastor, mas eu sinto que minha vida é vazia. É porque você está fora do propósito. É porque você não entrou no propósito. Porque quando a gente está no... Meu Deus, eu vou te falar uma coisa muito séria. Quando a gente está no propósito, até o deserto, irmãos, é bom para nós. Quando você está no propósito, você não reclama do deserto. Quando você está no propósito, você está vivendo o propósito, você não reclama do suor, do calor do deserto, dos animais do deserto. Não, porque você entende que aquilo dali faz parte do propósito. Aquilo dali é o processo que você está vivendo para Deus te conduzir ao propósito. Então, duas chaves aqui. Primeiro, você está vivendo o propósito? Interrogação. Segundo, todas as pessoas nascem com um propósito. Amém ou não amém? Deus abençoe sua noite. Eu declaro que você vai ter uma noite muito abençoada. Um sono reparador, um sono tranquilo, leve. Eu declaro que você não vai ter nessa noite pesadelo. Sabe, o Senhor ministra no meu coração aqui pessoas que estão tendo síndrome de pânico. Você não vai ter pânico nessa noite. Você que está aqui me ouvindo agora, você não vai ter pânico, você não vai ter ansiedade. Eu repreendo esses 3 demônios da sua vida. Depressão, ansiedade, síndrome de pânico. Esses demônios andam juntos. Eu repreendo um outro demônio da sua vida, que é o espírito do medo. Tem gente que tem medo, e medo é um demônio que precisa ser repreendido. Eu declaro que você vai dormir bem. Respire. Respirar é bom, respire. Sinta Deus, o ar que nós respiramos, tudo. Então,
presta bem atenção nessa live. Assista novamente, porque foi muita coisa falada aqui hoje. Muita coisa. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que passou por essa live, que assistiu 1 minuto, 2 ou está até agora comigo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê uma noite de paz. Aqueles que estão assistindo a gravação, que sejam também igualmente abençoadas. Que essas pessoas recebam o toque da tua graça e do teu favor, que sejam favorecidas. Que tenhamos todos um sono reparador, uma noite gostosa, abençoada, um sono tranquilo. Tira toda a opressão, todo o mal na vida daqueles que têm enfrentado essas guerras, da ansiedade, do pânico, da depressão. Em nome de Jesus, livra dos muitos remédios psicotrópicos. Meu Deus, opera cura e maravilhas na vida de cada pessoa que está ouvindo e participando e assistindo essa live. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amanhã, 10 da noite em ponto, eu vou continuar com esse tema, vivendo o propósito de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Graça e paz e até amanhã, querendo Deus.